Fala, cambada de viseira arranhada, beleza? Estamos aqui então com a Dominar 160, a porta de entrada da Bajaj no Brasil e a 160 mais potente também do Brasil, com 17 cavalos. Mas será que ela é a mais potente mesmo? Bom, sem muita enrolação, como a gente já tem vídeo aqui no canal sobre todas as informações dessas motos, agora a gente vai direto para a pista. Então, bora on board comigo sentir as impressões de cima da moto. Bora lá! Vamos entrar então agora na pista com a Dominar 160, a 160 mais potente do Brasil, 17 cavalos, 1,48 kg de torque aí. E a gente já consegue perceber que é bem diferente da moto que a gente andou na Índia, galera. Não é diferença em produção, em equipamentos, digamos assim, mas a gente tem a suspensão de antena invertida e os pneus. Então a gente tem uma calibragem para o mercado nacional que já deixou a moto bem mais interessante. A gente vê até que o próprio motor está entregando de uma forma que lembra bastante as motos brasileiras, então a gente acaba não tendo sentindo tanta diferença. Claro que esse painelzão aqui é o que muita gente acaba gerando controvérsias, acaba dividindo o público, né? Temos um painel com um contagiros central, bem interessante, que dá bastante informação pra gente, né, de RPM, e um painel digital, uma telinha LCD, né, do lado direito, que poderia ser até ser blackout, com indicador de marcha, velocímetro, quilometragem rodada, trip, né, as informações aí, inclusive relógio. Mas voltando a falar um pouco da entrega dela, a gente já vê que tá uma motinho bem diferente. E ela tá com essa pegada mais esportiva mesmo, com esse design dele. Sempre foi um design um pouco mais agressivo. Tô andando aqui na pista um pouco mais devagar, um pouco mais de boa, e daqui a pouco eu vou enrolar o cabo, segura aí. Mas é mais pra gente falar desses detalhes. A suspensão de antena invertida, então, deixa a roda dianteira colada no chão. Algumas pessoas acabam dizendo que não há necessidade de ter suspensão de antena invertida em moto de baixa cilindrada, que isso é só um adicional, só para cobrar mais caro. Mas enfim, essa é uma moto aí que está sugerida a 18.600 por aí, nessa faixa de preço, né? Na loja vai custar um pouquinho mais, claro, a gente sabe. Mas essa suspensão de antena invertida vem para ser um plus e para se destacar das concorrentes, né? Porque é uma marca que está chegando nova no mercado, então é uma marca aí que exige de alguns atributos para convencer o público a entrar nela, né? Então temos aí a suspensão traseira do tipo ProLink. Isso era artigo de luxo aqui no Brasil há pouco tempo atrás. Hoje em dia já está começando a vir para as motos de baixa cilindrada. Temos aí FZ15 com essa pegada e tudo mais, mas era artigo de luxo, e agora a gente tem a suspensão ProLink, bem mais confortável, bem mais dinâmica e bem mais esportiva também. Claro que não são motos para corrida, não são motos para ficar usando em pista o tempo inteiro e tal. São motos, né, para correria do dia a dia, né? Então a gente vê que tem esse apelo. Temos o banco bipartido, que mais para frente eu vou botar uma garupa para andar junto comigo e depois eu vou andar na garupa para sentir. Mas para o piloto esse banco é bem interessante. Ele é um pouquinho duro, ou seja, ele é um pouco mais esportivo mesmo. Então ele acaba sendo um banco voltado para um pouquinho da pilotagem um pouco mais uma pegada realmente um pouquinho mais esportiva, digamos assim mesmo. Mas tem uma boa camada de espuma que parece que não vai ceder com o tempo, digamos, com um longo tempo de pilotagem, né? Se for para usar essa moto no dia a dia, na correria, moto frete, entrega, essas coisas, esse banco, ele inspira que ele não vai ceder, não vai amassar, não vai ficar muito amassado. Então ele é um pouquinho mais rígido, mas ele entrega um conforto interessante, por ele ser bem largo na parte traseira e ser mais justo na parte dianteira, onde ele deixa as pernas bem próximas. Então, ó, vai ficar passando todo mundo aí por mim. Estão passando com a Dominar 400. Depois eu vou andar com ela e vai ter vídeo aqui no canal. Então, é isso. E aí, agora falando então desse motor mais potente aí do Brasil, 17 cavalos de potência máxima, a gente tá falando. Eu vou dar uma acelerada e você segue comigo aí, não sai do vídeo. Então agora é só a moto e vocês. Vamos lá.
Então galera, como vocês acompanharam aí, infelizmente a gente não tem uma reta inteira, a gente não tá com o percurso inteiro do Tuiuti aberto, pois ele tá, metade tá rolando câmera cara, as imagens externas que vocês estão vendo aí no vídeo, mas dá pra ver que essa 160 com 17 cavalos de potência entrega legal, dá pra se divertir, tem uma boa arrancada, mas principalmente uma boa retomada quando a gente precisa. A gente faz uma reduçãozinha de marcha e acaba pegando para fazer uma ultrapassagem, alguma coisa assim, a gente vê que o motor desempenha bem. É um motor valente, né? A gente não consegue dar top speed aqui, porque não consegue ter a reta inteira, mas depois dessa curva aqui, como vocês têm acompanhado, eu consegui botar 104 km por hora aí de painel. É um pedacinho muito curto, essa parte que eu tô fazendo aqui agora, inclusive. Então a gente já tem logo uma curva, né? A gente acaba não podendo fazer a pista inteira, mas a reta lá de cima, que seria a reta legal pra gente dar uma acelerada, infelizmente tá fechado. Talvez no final do dia, se conseguir abrir, eu volto e coloco a imagem aqui pra vocês. Mas a gente vê que ela desempenha bem. Questão de consumo, a gente não consegue precisar. A gente só vai conseguir ter números de consumo quando a gente fizer mesmo uma viagem com ela. Mas com esse motor aqui, mesmo sendo 17 cavalos, né, a mais potente aí do mercado nacional, é um motor econômico, né? Já visa economia de combustível, né? Não visa essa pegada esportiva como a gente está fazendo aqui na pista e tal. Pode ver que a gente está andando bastante, acelerando bastante, inclusive aqui já tem várias pessoas também andando com essa moto. É o começo do dia ainda, né? Segunda turma agora, mas já andamos bastante e não desceu nenhum ponto do tanque de combustível, mas isso não é parâmetro. E falando nisso, o tanque de combustível tem capacidade para 12 litros, né? Um tamanho até adequado aí para moto urbana, né? Não precisa muito mais que isso, já é uma moto que vai fazer um consumo bem interessante, então não vai ter a necessidade de ter tantos litros no tanque, justamente para não deixar ela também tão pesada, né? Que é um ponto aí também interessante a se levar em consideração. O que a gente pode dizer de outros pontos interessantes que muita gente acaba nem percebendo nela, ó, é o seu guidão. Você consegue ver, ó, que o guidão não é um guidão comum, a gente tem um guidão fixado em mesa. Então são aqui os dois guidões, digamos assim, um da esquerda e da direita, fixado direto na mesa, e não um guidão inteiriço, aquele tubo de alumínio que a gente está acostumado a ver nas motos de baixa cilindrada. Nesse caso aqui, a Bajaj adotou uma proposta diferente para isso, e é interessante, o visual fica bem limpo, você tem um visual bem amplo do painel de instrumentos, que, como eu já falei, poderia ser um pouquinho melhor, né? Já que vem com todos esses aparatos de suspensões aí, invertido em monochoque, vem com um pneuzinho interessante. Esse pneu depois vai mudar, mas vem com um design bem moderno. E aí esse painel para o nosso mercado poderia ser um pouquinho melhor. A gente está se acostumando muito aqui no Brasil com as telas, né? Telas de LCD maiores, inteiras, repletas de informação, com conectividade e tudo mais. Mas isso é uma questão de tempo, acredito. Um pouco mais aí de tempo e a gente vai ter essas atualizações futuras aqui para o nosso mercado. A minha impressão é de uma moto bem interessante, bem dinâmica. Segue a mesma pegada da nova FZ15, que está aí tá chegando aí, já chegou, né, no mercado aí, trazendo uma nova cara para as 150, 160 aí de entrada. Então vai dar uma briga boa, sim, e ela pode ser comparável com a FZ15 e também com a grande líder aí do mercado, a CG 160. Vamos ver como o preço final vai ficar nas lojas, mas quase 19 mil aí no sugerido para ela já é um valor bem interessante, 18.680, alguma coisa nesse valor. Mas agora eu vou descer da moto e falar mais alguns detalhes sobre ela. Continua acompanhando aí o nosso vídeo e não esqueça de assistir essa série de vídeos da Bajaj no Brasil, pois a gente está aqui na pista andando com todas as motos da Bajaj. Então a gente vai estar andando com a 160, como eu estou andando agora, a 200 e também a 400. Então se você quiser saber um pouco mais sobre as outras motos da Bajaj, acessa aí o canal Motorrede, que vai ter vídeo completo sobre ela, beleza? Então era isso, galera. E aí, o que achou então da Dominar 160? Ela vai dominar as ruas, vai vencer de FZ15, CG 160? Bom, eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui embaixo nos comentários pra gente e não esquece de assistir também o onboard da Dominar 200 e da Dominar 400, que também tá aqui no canal Motorrede. Então era isso, galera. Valeu!